Graças e paz, amado, mais uma palavra de Deus, como a gente está estudando um José do Egito. Vamos agora para a página 40. José na prisão interpreta os dois sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois anúnculos, contra o copeiro Mo e contra o padeiro Mo. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-o a cargo de José para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere. E veio José eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó que com eles aconteceram da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho que ninguém há que interprete. E José disse: o Senhor não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço vós. E então contou o copeiro Mo, seu senhor. José disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava brotando as suas flores, saía os seus cachos, amadureceram e uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava uva e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. E então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sementos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó lhe levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e dará o cargo de Faraó na sua mão, o copo de Faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembraste de mim. Olha, amados, que palavra forte aqui nesse versículo 14. José pediu a ele, falou para ele, ó: porém, lembraste de mim, quando te for bem, roga-te que use comigo de compaixão, que faça menção de mim a Faraó, e fazer-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da minha terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Olha só o pedido que ele fez, o Mo, depois de revelar o sonho dele, né? Mas só que a tristeza é que o Mo esqueceu dele. Continuação, amado. E vendo... E 17, versículo 17. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiros, e as aves comia do cesto de sobre a minha cabeça. E em versículo 18. E então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias.
Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as árvores comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mo e a cabeça do padeiro Mo no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro Mo o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. Os copeiro Mo, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aqui, amado, nós vamos tirar 2 lições nessa palavra aqui do José. Primeira lição de aprendizado nesse texto, que ele deixa muito claro para nós, é que José era um homem sensível ao próximo, mesmo diante da situação que ele se encontrava, amados, de estar preso injustamente, de estar pagando por um crime que ele não tinha cometido, de estar sendo preso injustamente, de estar sofrendo injustamente. Ele ainda tinha, o Senhor ainda dava ânimo a ele de se preocupar com o próximo. Como uma palavra diz, que quando ele olhou para o semblante do padeiro e do copeiro, que sentiu eles tristes. Aí você se imagina, se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa cheia de rancor, cheia de egoísmo, dizer, eu estou preso, vai ser mais um que está aí triste, lamentando pela vida, por alguma coisa que fez, não estaria nem aí. Mas como era uma pessoa de Deus, que tinha o Espírito Santo dentro dele, ele ainda tinha a preocupação de olhar para o próximo, de ver o semblante deles triste, e interpretou o sonho dele, porque o sonho, muitas vezes, o Senhor nos dá sonho de revelação. Poucos abençoados têm esse dom, têm o poder de revelação em sonho. Quem é tocado pelo Espírito Santo, né? Então a gente tira 2 lições muito boas para você, amada, nesse vídeo. Uma, de sempre se preocupar com o próximo, ter sempre olhos ao próximo. E a outra lição que nós devemos tirar de proveito nessa estudo aqui, amado, nessa palavra, é que não devemos confiar em ninguém, confiar no próximo, porque aqui o José confiou por 2 vezes aqui no copeiro, quando ele pediu para que ele, quando tivesse com o Faraó, falasse sobre a situação dele, amados. Como já falei, já li aqui no texto, que falasse que ele tinha sido roubado da terra dele injustamente, que estava preso, que não tinha cometido crime algum, mas o copeiro se esqueceu dele. E fica claro que a gente tem que confiar em ninguém, confiar em Deus, confiar no Senhor. A palavra que eu administro, do meu entendimento aqui, é que a gente não pode confiar em ninguém, a gente tem que confiar em Deus. Você tem que ser reta ao Senhor Jesus, porque a palavra fala que maldito é o homem que confia em outro. A palavra fala isso, porque até o Senhor Jesus foi traído. E imagine o próximo confiar. Aqui o José confiou no padeiro, no copeiro, né? E o padeiro se esqueceu dele. Então a gente tira 2 aprendizados. Não devemos confiar em ninguém. Clama, confia no Senhor, porque por mais que seja difícil a situação que você está enfrentando na tua vida, Deus está contigo. Clama a Deus. Não vai, porque na hora das coisas ruins, muitas vezes a pessoa vira as costas para você, amado. Você tem que se apegar com Deus, confiar no Senhor, porque só Ele que vai te ajudar. E a gente vendo aqui a palavra, né? Como José olhou para o semblante do copeiro e do padeiro e viu a tristeza no olhar deles. Poderia nem ter ligado para eles, né? Não ter revelado nada, mas como o Espírito Santo, a mão de Deus estava sobre ele, ele teve ânimo. Você imagina,
A pessoa presa injustamente, há vários anos sofrendo, preso, barbudo, dentro de uma cova, sendo preso, e ainda tinha ânimo de ajudar o próximo. E o mais bonito dessa história, amado, é que a gente viu todo o sofrimento de José desde o começo, e ele nunca se desesperou. Ele sempre foi fiel a Deus, foi temente a Deus, nunca se desesperou, sempre confiou no Senhor, mesmo diante da sua aflição, do seu sofrimento, da angústia, da tristeza, da turbulação na sua vida, de perseguição, mas continuou fiel ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, né, amados? E no versículo 41, nós vamos agora fazer o vídeo no 41, que fala: José interpreta o sonho do faraó. Para você ver, de escravo, ó, primeiro foi vendido pela sua família, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para outros ismaelitas que fizeram ele de escravo, foi ser escravo do Potifar, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, foi jogado na prisão injustamente, e mesmo assim a mão do Senhor sobre ele. Não pecou contra o Senhor, não pecou contra si mesmo, sempre dentro da verdade, sempre dentro da justiça de Deus, e Deus honrando, porque hoje, qualquer dificuldade, a pessoa já está desesperada, já está espraguejando, já está muitas vezes até tirando a própria vida. Mas não, a gente tem que ter fé em Deus, tem que confiar, tem que acreditar que a Bíblia fala, amados, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então pensa bem nessa palavra, reflete um pouco, pensa, analisa, tira proveito dessa palavra, da história de José, de tudo que ele passou, do que ele viveu, do que ele enfrentou, mas nunca perdeu a fé, a confiança no Senhor, e se tornou ainda governador, porque o próximo vídeo a gente vai falar da interpretação do sonho do faraó. Então espero que você tenha tirado algum proveito dessa palavra, que essa palavra entre no teu coração e que se torne uma pessoa melhor, tá bom, amados? Que Deus te abençoe e ilumine, que o Espírito Santo esteja com todos nós.